paz do Senhor, bom dia, graças a Jesus, mais um dia, Deus abençoe poderosamente, te dê um dia abençoado, completo, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus, em nome de Jesus. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Consagra o seu dia na presença do Senhor. Saiba que Deus está tomando conta de tudo em nome de Jesus e creia na bondade dele. Creia na misericórdia do Senhor. Saiba que Deus é fiel para nos dar vitória. Deus é bondoso e misericordioso para realizar o pedido do nosso coração. Deixa eu te falar. Busca a intervenção de Deus. Em nome de Jesus. O que você vai fazer? Busca a intervenção de Deus. Eu vou fazer tal coisa. Busca a intervenção de Deus. Em nome de buscando a intervenção de Deus, nós vamos viver o cuidado de Deus. Você quer ver uma coisa? Tem hora, Deus está cuidando da nossa vida. E tem hora que a gente não sabe como é que vai fazer as coisas. E muitas vezes nós estamos errados. É verdade, põe isso na sua cabeça, não fica achando que você está certo e tudo não, que às vezes eu e você estamos errados. Presta atenção, em nome de Jesus, olha só, Deus tem um caminho, busca a intervenção de Deus, que Deus tem um caminho. Qual é o caminho? Jesus é o nosso caminho. Presta bem atenção aqui, em nome de Jesus, texto base é o da dona lá do Mateus 8, ou perdão, João 8:4. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Irmão, presta atenção. Em nome de Jesus. O que eu preciso entender? O que você precisa entender? Diante de cada questão, diante de cada situação, as coisas vão parar na mão de Jesus. A gente tem uma aliança com Deus. Às vezes eu não orei, às vezes eu não clamei, mas Deus está cuidando da nossa vida e a intervenção dele vai entrar. É melhor que eu busque a intervenção dele logo de cara. Mas tem situação que esse povo aqui pegou a mulher, colocou lá no meio. Não tinha uma lei? Tinha uma lei, não tinha? Tinha uma ordenança lá. Quem deu a lei? Deus deu a lei para Moisés, não foi? Então tinha uma lei, certo? Mas por que eles foram procurar Jesus? Por que diante dessa questão eles foram procurar Jesus? Irmão, porque ele é a autoridade, porque ele é a salvação. Em nome de Jesus, nós estamos buscando a Deus, nós estamos clamando pela presença do Senhor e ele vai agir no nosso favor. Em nome de Jesus, nós vamos ver a misericórdia de Deus. Olha só. E como insistissem na pergunta, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Irmão, para mim, a situação não tem jeito. Para mim, eu não sei como é que vai resolver. Mas Jesus tem uma solução. Jesus tem um caminho. Para mim, eu não sei como é que vai fazer. E agora, como é que vai fazer? Jesus, eu não queria ter acontecido isso, não. Senhor, eu fui falha, fui fraca. Entrou na situação. Irmão, ela não estava aqui porque ela acertou. A gente muitas vezes entra nas situações, não é porque a gente acertou, porque a gente foi o melhor naquilo que a gente fazia. Sabe, não tem lá o melhor corredor, o melhor motorista, o melhor atleta, não tem lá? Não, ela estava aqui, não era porque ela tinha ganhado um prêmio, não, ela tinha errado. Muitas vezes eu e você, muitas, põe uma coisa na sua cabeça, muitas vezes eu e você erramos e não sabemos como resolver as coisas. Meu irmão, em nome de Jesus, quando Jesus entra na história, que ele tem a intervenção de Deus, a intervenção do Senhor, nós vamos ter salvação. Aquele povo lá queria dar pedrada nessa mulher, mandar o tijolo na cabeça dela. Sabe o que aconteceu em nome de Jesus? Salvação de Jesus. Porém, e tornando... aí ele fala assim, né? E como insistiram na pergunta, endireitou-se e disse-lhe:
aquele que é dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Irmão, não tinha solução. A lei tinha dado uma ordem. Se eu andar na lei, eu não vou viver a graça de Deus. Se eu não guardar a palavra, eu vou andar no pecado. Então não tem uma coisa, não tem outra. Não anda na lei, porque senão se você andar na lei, você vai ficar apontando o dedo para você mesmo e para os outros. E na hora que entrar a salvação de Deus, não, não pode, não é porque tem um. Então entra na graça, na misericórdia de Deus. Graça e misericórdia em nome de Jesus. O que é graça? É o favor não merecido. O que é misericórdia? Tinha uma sentença para acontecer e entra lá a misericórdia de Deus. Irmão, em nome de Jesus, e tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Porém, eles, ouvindo isto, ouvindo acusados pela consciência, saíram um a um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Versículo 11. E disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Sabe o que é isso? É que Deus tem uma salvação para nós. Só que eu preciso aprender que o pecado traz consequências. Jesus falou para ela: Vai e não peca mais. O que eu preciso entender? Jesus tem uma solução para mim e para você. Jesus tem um caminho para mim e para você. O que nós precisamos entender? Entra na salvação de Deus, pede a intervenção do Senhor nessa situação. Deus, Senhor, eu estou aqui e eu estou aqui porque eu errei, eu tive uma atitude errada, deixei de tomar uma atitude, por isso que aconteceu tal coisa, mas clama a misericórdia de Deus, clama pela bondade do Senhor. Clama pela misericórdia do Senhor em nome de Jesus e viva o cuidado, viva a presença de Deus nessa situação, nessa condição. Deus é bom, meu irmão. Deus é bom, minha irmã, para trazer cuidado para a nossa vida, para nos dar vitória em nome de Jesus. Vamos viver o cuidado de Deus, a intervenção de Deus. Às vezes nós estamos passando por um problema, por um desafio. Você acha que você vai resolver isso sozinho? Não vai. Tem uma lei, tem uma ordem, tem um monte de gente que quer tacar pedra. O que eu preciso? Da salvação de Jesus nesse negócio todo, entender que Jesus vai trazer salvação. Continua aqui em nome de Jesus, para a gente concluir o raciocínio da intervenção de Jesus na nossa vida. E aproximou-se dele, Marcos capítulo 1, versículo 40, tá? Eu li o João 8, do 4 até o 10. Marcos capítulo 1, versículo 40. E aproximou-se dele um leproso, e rogando-lhe, e pondo-se de joelhos diante dele, dizia: Se queres, bem podes limpar-me. Jesus, movendo de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-o e disse: Quero ser limpo. E tendo ele dito isso, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. Irmão, não tinha solução para a lepra, não. Esse cara estava todo leproso. Sabe o que acontecia com o leproso? Ele tinha que ficar distante. Ele não podia ficar na sociedade. Nas outras versões aqui, a versão do Lucas e do Mateus, vai falar que ele adorou. E prostando-se o adorou. Aqui ele fala, né? Prostando e aproximou-se dele, o leproso rogando, pondo-se de joelhos. Se ajoelhou diante da presença de Jesus. Irmão, tem hora que a lepra está coçando. A lepra, às vezes é a lepra da nossa própria língua, a lepra das nossas atitudes, a lepra das nossas ações. Não tem jeito, não tem uma cura, não tem uma solução. Meu irmão, pede a intervenção de Jesus nisso aí. Adora Jesus, se coloca de joelhos. Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode resolver isso. Se o Senhor quiser, Jesus, o Senhor pode resolver isso agora. Aí Jesus, movendo-se de íntima compaixão, sabe o que é isso? Movendo-se de compaixão, movendo de grande compaixão, eu senti o que o meu irmão está sentindo. Imagina o que o senhor, quando eu e você tomamos uma atitude inadequada, o que o nosso irmão sentiu? Quando nós recebemos uma atitude inadequada, o que nós sentimos?
Ô, querido, presta atenção, em nome de Jesus. Vamos viver o cuidado de Deus, vamos viver a bondade do Senhor. Chama a intervenção de Jesus para esse negócio que vai ter solução. Chama a intervenção de Jesus. Se eu ficar assim, ai, sabe o que que é? Ô, Jesus, ô Pai, ó, não tem prêmio para mim não, eu errei, viu? Ô Deus, eu não tomei a atitude antes de acontecer o que aconteceu, mas eu tô aqui, Senhor, entra nesse negócio aqui, tem misericórdia, vão tacar pedra na minha cabeça. Ô Deus, eu tô morrendo aqui com essa lepra, com esse problema. Aí Jesus vai trazer a cura para mim e para a tua vida. Jesus vai trazer um milagre para mim e para a tua vida. Agora, se eu ficar tentando resolver sozinho, não dá não. Bora aí se ajoelhar na presença de Deus, ó, prostrando-se de joelho e falou: Jesus, se eu quiser, o Senhor pode, ó, reconheceu a grandeza do nosso Senhor e Salvador Jesus. Ó, se quer ver mais uma aqui, põe aí no Bartimeu, Marcos 10, 46. Ó, e vieram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho, mendigando. Olha a história desse homem. Estava mendigando. Bartimeu, o que ele era? Cego, certo? Bartimeu, o cego. Irmão, não tinha jeito. Eu estou falando para mim e para você, é coisa que não tem solução humana. É coisa que tem que ter a intervenção de Jesus. É coisa que tem que ter a manifestação de Jesus. Olha só. Aí no versículo 47, e ouvindo que era Jesus, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olha só, ele começou a clamar. No meio desse clamor, teve um povo que começou a falar, ó. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava ainda cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Irmão, o povo estava querendo que ele ficasse quieto, que ele calasse a boca. Não cala a sua boca, não. Continua clamando por Jesus. Jesus, eu não estou entendendo. Jesus, eu preciso de uma solução. Continua clamando por Jesus. Continua clamando pela intervenção do Senhor diante desta questão, diante dessa situação. Clama pela intervenção de Jesus. O povo estava mandando ele ficar quieto. Olha só como é que é o povo, como é que é o conselho errado, como é que é a opinião do Zé Povinho. Olha só. Aí clamava aí, e o povo repreendia para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta, que ele te chama. Irmão, a multidão que estava mandando ele calar a boca, falou assim: ó, se anima aí, porque ele está te chamando. Irmão, não anda pela multidão, não. Anda pela palavra de Deus, em nome de Jesus. Às vezes a palavra de Deus vai vir por um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma criança de Deus. Mas anda pela palavra de Jesus. O que a multidão fez? Se ele parasse, o que ia acontecer? A multidão mandou ele calar a boca. A mesma multidão que mandou ele calar a boca, falou para ele: ó, se anima aí, ele está te chamando. Você está entendendo a questão? Você está entendendo a condição? Continua, não para não, pede a intervenção de Jesus nesse negócio, pede a intervenção do Senhor nesse negócio, que vai ter solução, vai ter milagre, vai ter cura, vai ter transformação, aquilo que não tinha jeito vai ter solução nas mãos do Senhor. Olha só, e Jesus falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus disse-lhe: vai, e tua fé, tua fé te salvou. E logo viu. E seguiu a Jesus pelo caminho. Sabe por que Jesus falou: vai, a tua fé te salvou, vai, pode ir, Deus abençoe, vai com Deus. Sabe o que é isso? Aí Jesus falou: ó, tá curado, Deus abençoe, tua fé te salvou, você persistiu. Aí Jesus: vai, a tua fé te salvou. E logo viu. Jesus mandou ele ir, não foi? O que ele fez? E seguiu Jesus pelo caminho. Sabe o que é isso? Ele queria a intervenção de Jesus todo dia. Ele queria a intervenção de Jesus toda hora. Peça a intervenção de Jesus, em nome de Jesus, peça a intervenção do Senhor. Ele queria a intervenção de Jesus. Chegou a situação, sabe o que ele fez? Ele queria a intervenção de Jesus. Ele seguiu Jesus pelo caminho.
Se eu e você contar com a intervenção de Jesus todo dia, como é que eu vou fazer para contar com a intervenção de Jesus todo dia? Andar seguindo Jesus pelo caminho. Onde eu vou com Jesus. Onde eu peço a presença de Jesus. Bora orar em nome de Jesus? Deus Pai, Deus querido, obrigado, Deus, pela tua graça e a tua misericórdia. Senhor, nós te louvamos pela tua presença, o teu amor, a tua graça, a tua bondade, a tua misericórdia. Deus Santo, Deus querido, eu peço a ti nesta hora, em o nome de Jesus, Pai, intervém na nossa vida, intervém nas situações. Meu Deus, a gente tenta arrumar, bagunça mais ainda, a gente coloca a mão, o negócio destempera mais ainda. Jesus, entra com o teu poder, papai, nós precisamos da tua intervenção. Jesus, eu preciso da tua intervenção, entra com a tua graça e a tua misericórdia, em nome de Jesus, eu peço a ti, Senhor. Alcança a vida do meu irmão, alcança a vida da minha irmã, cobre com o teu reino, cobre com a tua justiça, a tua graça e a tua misericórdia em nome de Jesus. Meu irmão, eu quero declarar na tua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe em nome de Jesus.